Ora, sejam muito bem-vindos. É com muito prazer que voltamos hoje para mais uma edição do nosso programa Logos. E hoje temos um convidado especial que muito simpaticamente aceitou o nosso convite para discutirmos situações e problemas que afligem o nosso país e também o continente africano, questões relacionadas com a economia, com finanças, com as questões macroeconómicas, geração de emprego. E para esse efeito, convidei então o Copelipa Vieira Dias para connosco conversar. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Erlander. E é com muito gosto que passaremos aqui uma hora e meia para discutir então essas questões que preocupam o continente africano e também o nosso país. Com certeza. Bem, sem mais delongas, eu perguntava-lhe a seguinte questão. O nosso país enfrenta vários desafios económicos e neste panorama, de que forma é que, qual é a sua visão no ponto de vista de desafios que Angola enfrenta e enfrentará nestes próximos anos? Portanto, Orlando, obrigado pela pergunta. Obrigado a todos que nos estão a seguir. Neste momento, estamos em véspera de Natal e eu gostaria também de desejar a todo mundo festas felizes e votos de um 2026 próspero, com saúde e sucesso nos seus projetos, seus objetivos, não é, pessoais e também para o nosso país. Relativamente à questão que me coloca, eu sou da opinião que a nossa economia, portanto, permanece monodependente ao setor petrolífero. Isso acaba por causar uma certa vulnerabilidade, não é, aos choques externos. Portanto, a oscilação dos preços, não é, o que afeta depois diretamente a nossa economia. Temos também a dependência, portanto, que o setor privado tem na contratação com o Estado. O setor privado depende de contratos do Estado. Portanto, nós não temos uma economia que tem uma atração só, não é? Como a gente diz em inglês, it's not a market-driven economy, não é? Dependemos de contratos do Estado para podermos desenvolver atividades económicas, portanto, paralelas, não é? Isso acaba por causar, portanto, com que a nossa economia permaneça uma economia rentista, não é? O outro aspecto que é fundamental, na minha opinião, nós realçarmos aqui, é a questão da interferência. Portanto, e quando digo interferência, é o Estado. Portanto, o Estado tem uma posição, um posicionamento na nossa economia que é muito pesado, no meu entender. É excessivo, não é? E o Estado tem que começar a abrandar. O Estado tem que olhar, portanto, procurar encontrar soluções que permitam com que o Estado permaneça como um agente, mas como um agente regulador. Portanto, um agente que define, não é, as diretrizes de como é que os agentes económicos vão atuar na nossa economia e faz a regulamentação, portanto, fiscaliza, não é? Essa é, de facto, e como é que essas gorduras podem ser cortadas? Porque temos empresas que sabemos, é subejamente conhecido, sabido que dependem excessivamente, passo aqui a expressão, das tetas do Estado, não é? Isto é feito de uma maneira muito simples, que é o Estado, como já disse há bocado, a reduzir o seu peso, portanto, na economia como agente direto, não é? Criar um ambiente de negócios onde nós temos um sistema jurídico que funciona, portanto, ou funcione de forma mais eficiente. Não estou a dizer que o nosso sistema jurídico não funciona, por amor de Deus. Não é isso. O que eu estou aqui a querer dizer é que se criem condições para que exista conforto legal a quem quer investir na nossa economia, não é? Portanto, sendo investidores locais ou investidores estrangeiros. Isso é importante, não é? Que isso aconteça. Portanto, acontecendo isso, eu acredito que nós vamos ter, portanto, uma economia mais robusta. Vamos ter mais investimento, vamos atrair mais investimento externo, o que acaba por criar mais competitividade no mercado, na nossa economia, que só melhora, portanto, só melhora o estado da nossa economia. Certo. Os investidores, os empresários angolanos têm-se queixado, enfim, as dificuldades são inúmeras, tendo em conta os problemas financeiros que o nosso país tem enfrentado. Muitos tentam, e às vezes não de forma muito exitosa, conseguir
parcerias estrangeiras, não é? Como é que isso pode se fazer na sua visão, na sua ótica, aquelas empresas que queiram conseguir parcerias estrangeiras? Primeiro, as empresas têm que se adotar, têm que se adaptar, não é? Àquilo que é o mundo do negócio global. Portanto, nós temos que criar empresas sólidas, não é? Que tenham a capacidade de dar, portanto, o passo quantitativo e qualitativo que é a internacionalização dessas empresas. E para isso, elas precisam de dotarem-se de ferramentas, não é? E de procedimentos que vão de acordo com aquilo que é, portanto, o mercado global. Ou seja, Permitindo assim que elas sejam aceitas num ambiente de negócios internacional. E aí sim, aí conseguimos atrair e criar parcerias. mas pela sua experiência, na qualidade de empresário, do contacto que tem fora de Angola, quais são as principais entraves que acha que existam, ou questões que lhes colocam os seus parceiros internacionais, por exemplo, que querem investir em Angola? Há bocado falou aqui num ponto que é fulcral, que é a questão da justiça, né? Justiça e também o repartimento de capitais, que sabemos que ainda há essa dificuldade. Eu ia lá chegar. Portanto, é assim, a questão da justiça é óbvio. Não é? E depois é a política monetária que nós temos. Hoje, um investidor investe em Angola, não é? Tem garantias, portanto, por via dos instrumentos que existem, não é? Através de era a NIPA, agora a IPEX, de que vai investir e depois vai poder repatriar os seus capitais ou os juros, pelo menos. E isto, na realidade, não acontece. Portanto, na prática, isso não acontece. Não é? Nós vemos que temos, inclusive, investidores angolanos, privados, que para pagar, portanto, mercadorias, importação de matéria-prima, têm que esperar 3, 4, 5 meses. Portanto, o que é que isso obriga? Obriga com que temos aqui duas situações. Primeiro é, para não haver ruptura de estoques, é ter os investidores capacidade de investimento em matéria-prima. Não é? Isso obriga mais custos. Porque tens que ter infraestrutura de armazenamento. Certo. Não é? E depois tens que alocar capitais que podias alocar em outras prioridades que tens em matéria-prima. E isso acaba por ser uma menos... Portanto, como é que eu vou dizer? Acaba por criar um transtorno ao investidor. E o investidor estrangeiro sente a mesma coisa. Claro. E eu posso até dar um exemplo muito prático. Nós temos... foi descoberta há bem pouco tempo, foi anunciada há bem pouco tempo, portanto, as reservas de petróleo, a existência de reservas de petróleo na Namíbia, que é um país vizinho, e nós temos investidores que investiram em Angola e querem investir na Namíbia, né? E não conseguem, portanto, tirar os seus capitais que têm investidos em Angola, ou parte dos seus capitais, até mesmo o lucro que eles têm, para fazer, portanto, a transição e investir num país vizinho. E uma questão que também é bastante preocupante e nós temos que sublinhá-la, que é a seguinte: fala-se muito do agronegócio, do agrobusiness, e nos últimos 5, 7 anos anda todo mundo a fazer esse tipo de negócio. E agricultura, produzir, embora saibamos que ainda não conseguimos, em certa medida, ter o excedente para exportação. Eu não sei, Portugal, sei que de vez em quando vem um contentor de bananas, por exemplo, né? Não sei qual é a quantidade que se poderia enviar para fora, e não sei se consegue preencher e inundar o mercado, passa essa expressão. Mas quais são os negócios que atualmente poderiam ser negócios que poderiam servir de âncora para conseguirem então cativar o empresariado nacional, na sua perspectiva? O agronegócio é um negócio que exige, portanto, no nosso país exige um investimento avultado. Portanto, só para ter uma ideia, para desbravar terreno e preparar o terreno para a atividade agrícola, nós estamos a falar numa média entre os 2.000 a 3.000, 2.500
Portanto, 2.000 a 3.000 dólares por hectare. Se você quiser, Erlander, desbravar 30.000 hectares, são 150 milhões de dólares de investimento à cabeça. Portanto, o que é que nós devemos fazer? É encontrar incentivos, não é? Na minha opinião, é encontrar incentivos que possam atrair os investidores para esse setor. E isto tem que ser pensado. Tem que se procurar encontrar uma forma que funcione. Sim, o mundo está recheado de bons exemplos, né? O Brasil, a França, até mesmo em África, Brasil, Botswana, França, Botswana, sim. África do Sul. A África do Sul também. Outra questão está relacionada também ainda com a produção agrícola, que é com a questão do escoamento dos produtos. Isso está relacionado também com a condição da interligação que deveria existir de comunicação, de estradas, pontes, silos para a conservação de alguns produtos, porque há produtos que parece que escasseiam durante algum período, mas depois de repente há muito tomate, depois o tomate desaparece, depois de repente há muita cenoura, depois há muito pepino, não é? Não conseguimos ter um abastecimento, digamos assim, regular, não é? Em que medida é que esta questão está relacionada com os meios de comunicação, com os meios de transporte, com os meios de distribuição, podem afetar o agronegócio em Angola? Uma vez foram gastos bilhões de dólares na reconstrução de estradas e pontes e infraestruturas, não é? Foram gastos milhões de dólares, sim, bilhões de dólares na reconstrução nacional. O governo tem um programa, portanto, de investimento no setor dos transportes, não é? Em que estão a ser construídas infraestruturas, não é? Integradas. E quando falamos em infraestruturas integradas, estamos a falar desde estradas, portos, centros logísticos. Portanto, as condições estão a ser criadas. Agora, o que é importante nós percebermos é como é que estas infraestruturas vão ser operacionalizadas, não é? Quem é que as vai operacionalizar? É a parte mais complexa. É o governo? Outra vez, voltamos à questão de início, não é? Não é papel do governo fazer isso. Na minha opinião, acho que o governo deveria criar condições para transitarmos para as parcerias público-privadas. Os modelos existem, não é? Os modelos existem em toda a parte do mundo. É uma questão de nós adaptarmos aquilo que é a nossa realidade. Portanto, acho que é de louvar o que está a ser feito. Agora, o que precisamos é, de facto, que se efetive os investimentos e que se encontre uma fórmula que funcione. E a banca angolana? De que maneira que a banca qual é o papel da banca angolana neste processo, né? Os empresários angolanos que queiram, enfim, dar início a uma atividade agrícola, começar um negócio, né? Qual é o papel que a banca deve ter? Sabemos que, noutras latitudes, a banca tem um papel fulcral em que as pessoas recorrem à banca, as pessoas que estejam habilitadas, digamos assim, não é qualquer um, não é? Qual é o papel da banca angolana neste sentido? Ou qual é que deveria ser o papel da banca? Relativamente à banca, a banca é um setor de confiança. Logo, né, a priori, acho, no meu entender, que a banca tem um papel que é fundamental. Papel este que é conseguir transmitir a confiança aos seus depositantes, né, de que existe segurança em eles depositarem, portanto, as suas poupanças nos bancos comerciais e que o retorno seja atrativo. Agora, indo diretamente à questão que coloca, sim, coisas práticas, microcréditos, coisas assim. Sendo prático, nós ao longo destes anos todos tivemos uma banca, portanto, temos uma economia, no meu entender é a banca, portanto, a banca transacional é o sistema, portanto, é o modelo de banca que se adequou até agora, certo? Agora chegamos a um ponto em que precisamos de dinamizar, portanto, o sistema bancário angolano. E isto passa por encontrarmos outro tipo de soluções, outro tipo de produtos que vão de acordo com aquilo que é a necessidade da economia. Eu
atrevo-me a dizer que um deles seria a banca de investimentos. Acho que devemos apostar na banca de investimento, onde os bancos fazem um investimento com os seus clientes. Portanto, acompanham os seus clientes nos investimentos a serem feitos, né? E partilham uma parte do risco. Quer dizer, um acompanhamento de A a Z, não é? Um acompanhamento de A a Z, com produtos que permitam o investidor ter acesso à liquidez para implementação dos projetos, manutenção dos projetos e operacionalização dos projetos e manutenção dos mesmos. Sim. Com o banco a participar diretamente, portanto, os bancos, não é, que quiserem ser arrojados a tal ponto, acompanhar esses investimentos. Até porque é necessário que haja esse escrutínio seletivo, porque, quer dizer, não vai todo mundo produzir arroz, nem batata, nem bananas, né? Quer dizer, há coisas que efetivamente já não são necessárias termos 1000 homens a fazer o mesmo, né? E a questão das finanças corporativas, não é? Finanças corporativas, de que forma é que determinadas empresas que parecem ser robustas e saudáveis durante um tempo, mas de repente o edifício ruiu, não é? Assim como também a educação financeira do cidadão comum, não é? Qual é a sua visão do panorama angolano? Com relação à educação financeira, eu acho que nós devemos começar na educação financeira de base. Não devemos esperar até o empresariado. Mas de base é o que está sujeito na escola primária, Na por escola exemplo, primária? falar sobre finanças. Na escola primária. Educar os nossos filhos, não é, de como gerir a sua poupança. Como gerar poupança e como fazer a gestão dessa poupança. E nas escolas nós devemos implementar. Acredito que a partir do 7º ano, portanto, uma criança já tem discernimento suficiente para saber o que são 100 kwanzas, né? E como ela pode equacionar esses 100 kwanzas, dividindo, multiplicando, né? Somando, portanto, e nunca subtraindo, porque subtrair o que é que implica? Implica gastar, e se a gente gasta, depois não tem. E no nosso plano nacional isso parece execuível. Implementar-se uma medida deste sentido de educação e educar as crianças nesse sentido. Parece. Da mesma forma que se ensinam as línguas nacionais, o inglês e o francês, devemos também implementar a questão financeira. Como se ensina uma criança a somar e a dividir, multiplicar, por que não? É possível. E isso poderia ajudar a colmatar os erros que os adultos cometem, digamos assim. Poderia sim. Atrevo-me a dizer que eu, por exemplo, se soubesse a uma certa idade o que sei hoje, certamente não teria cometido alguns erros que cometi na vida. Muito bem. E a questão das finanças corporativas? A questão das finanças corporativas passa por encontrarem-se produtos que se adequem àquilo que é a realidade da nossa economia e a necessidade que o nosso empresariado tem, né? Os bancos têm que sentar e auscultar os seus clientes e perceber quais são as necessidades reais e encontrarem, portanto, produtos que se adequem àquilo que são as necessidades. Porque as soluções de apoio à tesouraria, de créditos documentários, todos estes modelos, todos estes produtos que são implementados hoje, não é? Estão lá, funcionam, mas acabam por não resolver o problema que o Erlander acabou aqui de colocar, que nós temos empresas que aparentemente são robustas, não é? Mas depois acabam por colapsar. Mas isso também chama-nos a atenção a uma questão, que é a questão da gestão. Ok? Portanto, não podemos apontar, ou seja, não podemos atribuir a responsabilidade apenas aos bancos, não é? Ou, neste caso, a um regulador da atividade de uma determinada empresa, no setor em que ela está inserida. Não. É também olhar para a gestão. Mas aqui existe um outro fenómeno e não me quero desviar do tema em questão, mas seguramente conhecerá o programa que a África do Sul implementou, que estava relacionado com Black Empowerment, que na altura, depois de Mandela chegar ao poder, havia necessário de se atribuir algumas cotas aos negros sul-africanos
para que alguns conseguissem, então, a questão da paridade, não é? Sim. Os brancos eram os donos das terras mais aráveis, eram os donos dos meios de produção, então tentou-se injetar algum capital para que os negros sul-africanos então também conseguissem, de certa forma, ter alguma autonomia do ponto de vista de produção, do ponto de vista de gestão de terras. Mas, infelizmente, passado alguns anos, o que se nota é que a taxa de percentagem de indivíduos que tiveram sucessos é diminuta, é muito baixa. Não é? Muitos foram comprar mansões nos condomínios dos antigos opressores, dos brancos, não é? Outros compraram Range Rovers e Mercedes e BMs e isso, né? E nós em Angola tivemos, em certa medida, uma altura, que houve um crescimento, né? Embora haja uma confusão entre crescimento e desenvolvimento, são coisas totalmente diferentes, né? De que forma é que as nossas empresas em Angola, aquelas que têm estes problemas de gestão financeira e também aqui da questão que falou há bocado, da gestão, né? Como é que isso se pode resolver? As empresas que ambicionam ter alguma pujança financeira, não é? Obviamente que há empresas que dependem do Estado, né? Do ponto de vista de... As empresas não podem viver de dívidas, dívidas públicas, do que vão receber e forneceram produtos ao Estado, não é? Essas empresas às vezes alimentam-se disso, não é? Como é que este paradigma pode ser alterado? Para responder à questão, ou falar um bocado da questão do Black Empowerment. O Black Empowerment foi um modelo, na minha opinião, que a África do Sul tentou ou implementou e não surtiu o efeito desejado. Porque, Erlander, se me permite, eu vou colocar a questão da seguinte forma. É a bondade, claro. Não é uma questão racial, é uma questão que disse bem, de paridade. Portanto, de encontrar ou de estabelecer um equilíbrio social. Corrigir a história. Tentar, pelo menos. Tentar corrigir a história. Mas também temos que ter cuidado com o nosso discurso. Porque é aí onde a coisa correu menos bem para os sul-africanos. Porque a interpretação foi exatamente essa. De que nós estamos a corrigir a história. Mas não é uma correção de história. O programa não é, ou o objetivo do Black Empower não era uma correção de história, mas sim criar um certo equilíbrio social por causa da segregação, não é, que a África do Sul viveu. Eu não gosto muito de tocar nestas questões raciais porque... São sensíveis. E depois há sempre... Todo mundo tem o direito de fazer a sua interpretação e eu não gostaria de ser mal interpretado. E muito menos pelos sul-africanos. Mas a questão, voltando aqui ao cerne da questão, é que tentou-se encontrar um equilíbrio social que, se bem entendi, o Erlander faz aqui um paralelismo, não é, para perceber qual é a minha opinião relativamente a um programa semelhante ou pensar-se num programa semelhante em Angola. Eu diria que deveremos, sim, olhar para a experiência sul-africana que nos permitirá fazer melhor, mas também não podemos ou não devemos, se assim posso dizer, é ir com uma atitude ou com um discurso, tanto de que vamos aqui compensar, né? Seja quem for ou o que for. Não. Vamos encontrar um equilíbrio social. E o equilíbrio social é, de facto, criar programas que permitam as pessoas com menos acesso a terem acesso. Falou há bocado na questão do microcrédito. Eu acho que deveria se repensar o microcrédito. Porque por inerência daquilo que é a nossa história, nós temos aqui um problema muito grande de falta de literacia financeira. Então, para podermos combater isso, criamos soluções de microcrédito. E nestas soluções de microcrédito, não é, implementarmos também a educação financeira, os programas de educação financeira. O Copelipa muito habilmente não me respondeu à questão, mas eu vou regressar à questão. Os grandes grupos económicos angolanos, grupos económicos que estão estabelecidos, não vale a pena estar aqui a citar quais grupos é que são, as pessoas sabem. Não acha que existirá aqui uma questão de desvantagem, né,
para aqueles grupos que, enfim, que também se sentem, que já têm alguma robustez, também possam competir de forma igual, porque se sentem, em certa medida, discriminados, digamos assim, desta competição. Voltando ainda um bocado ao paralelismo do Black Empower, se me fiz entender. Fez e vou-te dizer, isto é uma questão, como é que lhe vou dizer, é sensível, porque por causa da interpretação. Eu não faço a mesma interpretação partindo do pressuposto e do princípio de que nós somos todos iguais. Não, mas a minha questão não é essa. A minha questão é, vamos dizer, hipoteticamente, nós estamos fora de Angola, conseguimos um grupo. Parta lá esse miúdo. Sim, para ver se eu- estamos fora de Angola, conseguimos um grupo de empresários que também querem investir em Angola connosco, não é? Com certeza. E que vamos fazer uma fábrica de sofás, por exemplo. Não é? Eu não vou para a construção, porque a construção já está praticamente ocupada, né? Mas imaginemos que existam grupos económicos que são, por qualquer razão, política, económica, são privilegiados. Será que o nosso grupo que está a nascer agora também não deve ter o mesmo tipo de oportunidade? É isso que me refiro. Não é a questão Claro que sim. de discriminação Claro que sim. Claro que sim. positiva. Não. Eu acho que devemos todos ter as mesmas oportunidades. Certo. E acredito que tenhamos. Nós é que temos, enquanto um grupo emergente Certo. que surge agora, ser arrojado o suficiente e fazer-se presente na nossa economia, não é? Para que possamos ter acesso àquilo que o Erlander já tem, por exemplo. Ou vamos inverter, não é? O Erlander acaba de chegar ao mercado, ou acaba de se implementar no mercado e quer ter acesso às mesmas linhas de crédito que tem o Copelipa. Não é isso? É disso que estamos a falar, certo? Eu acho que o justo é o Erlander ter acesso às mesmas, portanto, condições de acesso ao crédito que tem o Copelipa, ou de acesso A isenção fiscal. A, B ou C. A, B ou C. Certo. Mas também há aqui uma questão que eu gostaria de Deixar claro. e de certa forma até contrariar um bocado o Erlander, que é o seguinte: está na lei, portanto, e o que está na lei serve para todos, não é? As isenções fiscais, os incentivos todos que existem no nosso mercado servem para todos, não é só para uns. Portanto, e nós devemos desmistificar esta questão, porque isto depois até acaba por levar-nos para um campo que eu acho que não é por aí que a gente cresce, não é? Nós somos todos angolanos, portanto devemos olhar uns para os outros para e passo. Estamos ao mesmo nível. Eu sou uma pessoa que não olho para ninguém de baixo para cima, muito menos de cima para baixo. Estamos todos ao mesmo nível. E acho que devemos, enquanto angolanos, indo de encontro a esta questão que coloca, encontramos aqui soluções que nos permitam a todos estarmos num ambiente de negócios onde a gente aceite que a concorrência é saudável. Ou seja, a concorrência, não é, acaba só por trazer mais valias e oferecer mais benefícios para todos os stakeholders que estão no nosso mercado. E não olharmos uns para os outros como se fôssemos E como é que isso, inimigos. E como é que podemos desconstruir, ou como é que podemos mudar esta mentalidade? Porque o mindset tem que ser este, efetivamente. Eu acho que as pessoas não têm que ser ninguém tem que ter eu acho que as competições devem ser iguais, e costuma-se dizer que para esforços iguais, remunerações iguais, não é? Ou idênticas, digamos assim. Mas a minha questão é a seguinte: eu falo muito da desluandalização, e peço desculpas pelo neologismo, não é? Parece-me que, e há bocado falámos da questão que está tudo a fazer as mesmas coisas, não é? Os grupos económicos em Angola são muito ecléticos, entre aspas, porque estão no setor mineiro, estão nos petróleos, estão nas grandes indústrias, fazem várias coisas, não é? Mas a desvalorização, o Copelipa estaria disposto, por exemplo, e sei que tem bons contactos por efeito, a investir em grande escala, digamos assim, noutras províncias senão Luanda, porque a Luanda está muito sobrecarregada.
Angola é um país, portanto, é um país enorme. Angola não se limita a Luanda apenas, e acho que é um erro de quem quer investir em Angola, seja ele investidor angolano ou estrangeiro, público ou privado, em pensar em investir só em Luanda. Não é? Porque a Angola não se reduz a Luanda. E para responder à sua pergunta, nós temos neste momento em carteira projetos para serem implementados em várias províncias do nosso país. Portanto, o nosso objetivo é muito claro. E quais seriam as áreas, se puder revelar aqui? Setor da agroindústria, portanto, o setor mineiro, não o convencional, que é a exploração de diamantes, olhar para os outros minérios, portanto, o lítio, o cobre, as terras raras. Portanto, o nosso foco é para aí. Não quer dizer que a gente não olhe ou não explore as oportunidades, portanto, no setor da exploração diamantífera também. Certo. Não é? Agroindústria, criação de gado, portanto, fazer plantação de milho, soja, plantação de arroz, também essa ideia, fazer a exploração. Portanto, estamos a pensar agora num projeto que tem a ver com a exploração, portanto, de canas de açúcar, fazer uma refinaria de açúcar. Estas são as áreas em que a gente quer estar e vai estar. Muito bem. E isso, estamos a falar de muitos postos de emprego para a juventude angolana, que está ávida para trabalhar, e não só o emprego que se vão gerar de forma, ou seja, local, não é? Mas também quais seriam as políticas, se pudesse ter uma varinha mágica, passa aqui a expressão, de que forma é que nós conseguiríamos atrair aquela juventude que no êxodo da guerra foram forçadas a irem para Luanda, e Luanda hoje em dia tem quase 9 milhões de habitantes. Como é que a gente consegue fazer com que esta massa produtora, jovens que têm força, por exemplo, a regressarem para esses pontos de origem para trabalhar? Nós, enquanto grupo empresarial, nós temos projetos a serem implementados fora de Luanda, e quando digo fora de Luanda é nas outras províncias do país, e projetos estes, obviamente, vão precisar de mão de obra local. Embora eles tenham uma componente de mão de obra especializada externa, mas essa mão de obra vem com um propósito muito específico, que é a transferência do know-how. Portanto, nós vamos recrutar, não é? O que é chamado local content, portanto, capital humano local. Okay? E uma das formas que a gente tem, portanto, no nosso modelo de negócio, para atrair ou convidar as pessoas a deslocarem-se de Luanda, né, onde estão maioritariamente concentradas, portanto, estes jovens, que muitos deles querem integrar, portanto, no mundo do trabalho, não têm como, ou não estão capacitados. Então, nós vamos identificá-los, os que precisam de ser capacitados, nós vamos criar condições para o fazer. Portanto, todas as indústrias que pensamos montar vão ter paralelo, e isto, mais uma vez, digo, tem a ver com a parte de responsabilidade social, que nós vamos criar institutos politécnicos, não é? Vamos trabalhar com os governos provinciais também, para ver se já existem, como é que nós podemos agregar valor a estes institutos, de formas a convidar, não é? Ou a incentivar esta camada jovem que está, portanto, em Luanda, e que só não regressa, portanto, as suas províncias de origem porque não tem as condições. Ver também a questão da habitação, porque, como a Irlanda sabe, o sonho de todos nós é a casa própria, não é? Casa própria constitui família, e
isto faz parte daquilo que é a nossa responsabilidade social. E também as infraestruturas de base, né? Portanto, ter as pessoas tenham acesso, garantir que tenham acesso à saúde, né? E que tenham acesso à educação também. Porquê? Porque os jovens vão trabalhar, vão constituir famílias e vão precisar, não é? Portanto, têm que ter acesso a estes serviços. Então nós temos essa componente connosco e essa responsabilidade, que é algo que eu pessoalmente fiz questão de deixar, portanto, como uma das premissas para aquilo que são as parcerias que foram estabelecidas. Não, fica muito bem registado e está aqui. Vamos testemunhar e vamos ter muito gosto de acompanhar e, Com certeza. E temos fé. Com certeza. E há uma outra coisa que a gente também vai fazer. Nós vamos criar, e a bocado o Orlando estava a falar, não quis cortar. Eu acredito que nós devemos criar ambientes de negócio. E com isto quero dizer o quê? Criar conferências, criar simpósios, onde os vários agentes económicos e os stakeholders se sentem em uma mesa e a gente tem uma discussão saudável. E em vez de estarmos a olhar, principalmente enquanto angolanos, uns para os outros, como se uns estão a beneficiar mais que os outros, E os outros não, sim. Vamos encontrar aqui um equilíbrio. E se a gente sentar e conversar, e como se diz e bem que é conversando que as pessoas se entendem, a gente vai conseguir. Porque o objetivo qual é? Ou qual é o objetivo? Ou qual que deve ser o nosso objetivo? É termos uma economia sustentável, né? É termos estabilidade social, ok? Para que todo mundo esteja bem. E eu vou aproveitar essa deixa para também corroboro desta opinião, porque já se vai testemunhando práticas do género no continente africano. Há países que começaram agora, o termo é um bocado pesado, é racializar, digamos assim, as suas economias. Né? Vamos fazer negócios entre nós, para nós e posteriormente com os outros. Né? Há bancos nigerianos que dão preferência a indivíduos que façam negócios com matéria-prima local e entre africanos. Né? Não vale a pena estarmos a mandar vir carapau e livros e automóveis de segunda mão da Bélgica ou da Itália, né? Quando nós também temos capacidade de começar a criar algumas coisas do ponto de vista local. Neste sentido, acha que em Angola já começa também a ter a necessidade de fazer isso, ou ainda é prematuro, ou ainda dependemos demasiadamente daquilo que são as exportações do exterior? Eu acho que podemos pensar. E mais uma vez digo, se nós nos sentarmos todos à mesa e trocarmos ideias, vamos encontrar uma fórmula que funcione. Para angolanos, por angolanos, para angolanos. Eu vou dizer aqui uma coisa que percebo que muita gente até possa não concordar, mas o que os factos são factos. Do ponto de vista de produção nacional de alimentos, o acesso é uma coisa, mas hoje em dia quando se vai aos supermercados em Angola já se encontra muita produção nacional, e isso é algo que de facto me satisfaz. Porque eu acho que é uma aberração estamos a gastar, por exemplo, 60 milhões de dólares em carapau ou em farinha de trigo, não é? Isso é um tema de certa forma sensível, porque estamos aqui a falar em interesses, não é? E devemos reconhecer todos que se nós temos o António que produz, não é? Ou que tem uma plantação de tomate, eu quero implementar uma fábrica de pasta, tanto de tomate ou de massa tanto da massa de tomate ou, não é? Sim. Ou dos derivados de tomate. Eu não vou importar tomate da Itália se tem um António que produz tomate, não é? Eu vou procurar vários Antónios, e se estes Antónios não têm a capacidade de escoar, eu enquanto agente económico, o que é que vou fazer?
vou-me juntar a eles para a gente ir junto de quem de direito para se criar as condições. E aí voltamos um bocado atrás na nossa conversa, onde eu falo nas infraestruturas que devem ser e estão a ser implementadas no país. Portanto, estas infraestruturas vêm para quê? Para fazer face a essa necessidade que existe. Agora, elas têm que funcionar. Certo. Há bocado falamos de forma muito sucinta da questão do período que o nosso país viveu, o período em que durante algum tempo vivemos o fenómeno das chamadas vacas holandesas. Acho que não, vacas holandesas. Vivemos o período da doença holandesa, não é? Em que o país tinha e tem uma commodity que é o petróleo, não é? E esta commodity, em vez de ser usada para se desenvolver outras áreas, como a agricultura e a indústria, isso não se realizou e tivemos os problemas que tivemos, não é? Na sua opinião, de que forma é que nos dias de hoje essa gestão de ativos e de receitas que o Estado tem, quais são as melhores práticas da gestão desses ativos, por exemplo? Bom, a gestão, portanto, a optimização da gestão das finanças públicas passa por na minha opinião, encontrar-se uma solução que permita o orçamento do Estado a não depender tanto. Portanto, e se me permite, vou só aqui fazer um paralelismo relativamente àquilo, portanto, a expressão da monodependência. Imaginemos há um lar, não é? Onde nós temos dois provedores, o homem e a mulher, o pai e a mãe. Ou, melhor dizendo, devia funcionar assim: temos dois provedores, a mãe tem um emprego, o pai tem um emprego, os dois vão trabalhar, chegam no final do dia, ao fim do mês, né? Recebem e do seu salário eles fazem face às suas necessidades, ok? Do agregado familiar. Isto é o modelo ideal, né? O pai e a mãe trabalham, trazem, portanto, compensam um outro, né? Se tivermos só um e o outro ser o doméstico ou a doméstica, né? Se há uma infelicidade e este provedor, que é o único que traz no final do mês para casa a renda torna-se incapacitado. O que é que acontece? A família sofre, naturalmente. E tem que recorrer aos próximos ou a terceiros. É a mesma coisa que acontece no nosso país, não é? A monodependência ao setor petrolífero obriga o Estado, ou limita o Estado, portanto, não é? Ou limita o país, neste caso, não é? Na aplicação daquilo que são as receitas, não é? Em termos de investimento, certo, público, porque não chega para tudo. E é como diz o ditado, e bem, ninguém vive sozinho, ninguém faz as coisas sozinho. Portanto, nós efetivamente precisamos de apoio externo, precisamos de criar parcerias e relações bilaterais económicas. Mas também temos que pensar de como é que nós não vamos estar ou perpetuar essa dependência excessiva, não é? Sob pena de nós termos aqui um problema de planeamento, portanto a capacidade de planeamento a médio e longo prazo. Sim, porque o Estado ainda continua a ser o maior empregador, não é? Exatamente. E acredito que exista desde a capacidade, a vontade do Estado em portanto, se assim posso dizer, ultrapassar essa barreira, que é chegar a um ponto em que não é só o petróleo que serve de receita. Aliás, neste momento nós temos outras atividades, temos outros setores que contribuem
mas não é o suficiente. O nosso Estado, para se financiar, muito recentemente é que começou a implementar, portanto, outras, digamos, outras variantes em termos de captação de receitas, não é? Que é com a emissão de títulos da dívida. Muito recentemente foi emitida a dívida Eurobonds no Japão. Eu vou colocar uma questão que, e, naturalmente, que exige muita coragem, nós os dois. O nosso problema, os nossos males, os problemas estão identificados. Isso aqui não vale a pena batermos mais nisso, porque a gente sabe. Mas será que temos um problema de administração? Bom, Daquilo que é de todos. Administração das empresas, geração de empregos, às vezes até a mão excessiva do Estado, né? Que tem vários tentáculos, que se calhar também se deveria soltar para também ter alguma folga, para não ter essa gordura tão excessiva, não é? Portanto, a questão da administração é mesmo no sentido, será que nós, angolanos, nós todos, e isso nas diferentes áreas, será que não precisamos de fazer um refresh para que de facto consigamos, indivíduos como eu, o Copelipa e outros mais, há muitos pelo mundo, possamos de facto entregar o nosso saber com as novas práticas de doing business, novas práticas de atuar nesta aldeia global, digamos assim? é assim, Erlander, para ser muito direto, a minha opinião com relação a isso é a seguinte. Nós acabamos de fazer 50 anos. Angola, portanto, fez há bem pouco tempo 50 anos. Já é um adulto. Já é um adulto. Mas, em termos comparativos com as economias desenvolvidas, ou aquelas que estão mais desenvolvidas que a nossa, nós ainda somos uma criança. Nós somos um país jovem e de jovens. Portanto, nós temos, e eu tenho aqui alguns elementos. Nós temos, Angola tem, de acordo com os dados, portanto, segundo o censo de 2024 do Instituto Nacional de Estatística, Angola tem aproximadamente, em 2024, 36,6 milhões de habitantes, não é? Do qual a população jovem, que é mais de metade abaixo dos 15 anos, 52% dessa população, da nossa população, são mulheres e 48% são homens. Nós somos um país jovem. Agora, quando me pergunta se nós não temos um problema de administração, é assim, eu gostaria de dizer o seguinte. Nós não devemos personalizar as coisas. E se o Orlando me pergunta se temos um problema de administração, temos, ninguém perfeito. Enquanto país temos. Mas não devemos, ou muito menos nos podemos permitir, a personalizar as coisas. Portanto, se temos um problema, nós temos é que encarar estes problemas de forma proativa, que é procurar soluções, apresentar estas soluções, não é? E fazer-se ser ouvido, mas nós não precisamos de bater panelas. Não é por aí. Mais uma vez digo, se nós sentarmos todos os stakeholders, desde o administrador público ao contínuo, e conversarmos, atrevo-me a dizer que vamos encontrar algumas das soluções que são necessárias para a gente dar um passo em frente nos próximos dias. Se hoje sentarmos e fazermos isso, nós amanhã acordamos com um passo em frente. Mas isso é administrar bem, é fazer uma planificação. E isso não é feito. Se não é feito, Pergunto, é feito. por que os resultados são tímidos?
É feito. Volto a dizer, nós queremos, e quando digo volto a dizer é porque já tive essa conversa várias vezes. Nós queremos o imediatismo. E esse é um dos nossos grandes problemas. Um dos nossos grandes, portanto, ou parte do nosso calcanhar daquilo, se assim posso dizer, é isso. Nós queremos o imediatismo. E compreendo que exista uma certa ansiedade, as pessoas estão cansadas, nós temos. Portanto, e que acaba por ser um problema geracional. A geração dos nossos pais, não é? Que hoje têm os seus 70, poucos, tentem muitos, os seus 80, estão cansados, querem descansar. E nós que chegamos agora, temos que perceber que leva tempo. O primeiro-ministro e presidente, portanto, dos Emirados Árabes Unidos, Sheikh Mohammed, disse que há 20 anos, quando ele disse que ia fazer do Dubai o que o Dubai hoje é, muitos desafiaram-no. E está aí. Ele provou. Quanto tempo levou? 20 anos. Então a gente não pode querer, Irlanda, chegar amanhã e esperar que depois da manhã as coisas estão feitas. Esquece. Para os nossos amigos que nos estão a ouvir agora, os nossos compatriotas, os nossos irmãos, as nossas irmãs, não é essa atitude. E não podemos ter uma atitude de apontar dedos. Não. Vamos encontrar consenso, vamos encontrar uma fórmula que funcione para todos. E temos que perceber que uns vão sempre fazer mais que os outros. Então, se estes que vão fazer mais forem compensados de forma diferente, é como tudo na vida. Então, se a gente vai fazer uma prova de atletismo, você sai em primeiro e eu saio em 12º, eu vou querer ter a mesma medalha que o Irlander tem? Não. E devo-me contentar com o facto de ter o reconhecimento de que participei nos Jogos Olímpicos. Agora, não posso querer ter uma medalha de ouro quando eu saí em 12º lugar. Nem pensar. Percebi a metáfora. E isso para dizer o seguinte, aí é que está a questão da competitividade. Né? Agora, temos sim, enquanto decisores, encontrar soluções que permitam, né, que estes jogos aconteçam, que portanto, que a competição, exista e que os vários players que estão possam concorrer com as mesmas, portanto, digamos, com as mesmas circunstâncias, as mesmas benesses que todo mundo tem. Muito bem. Copa Liba, nós estamos quase a chegar ao final dessa entrevista. Tenho mais, tanto 4 perguntas para colocar, mas uma questão que não posso deixar de fazer é a seguinte. Nós, feliz ou infelizmente, já tentamos várias fórmulas no nosso país. Algumas funcionaram, outras foram menos boas. Mas qual é a sua opinião? Isso, houve alguém que me escreveu sobre isso dias. Porque não acha que é a altura de trocarmos um bocado daquela coisa dos parceiros tradicionais, não é? Fazer cooperação sempre com os mesmos países, não vale a pena citar aqui, não é? Não acha que é a altura de começarmos a abrir um bocado? Angola fala-se muito da diplomacia económica e ir aqui, ir ali, mas há países que podem ser estratégicos para determinadas áreas e há outros que se calhar já estão obsoletos, passa a expressão, para as áreas que Angola nesta fase necessita. Qual é a sua opinião? A minha opinião, portanto, é que nós deveríamos... Há países que estão calcionados em Angola, né? Não se faz negócios com aquele país, não é? Não vale a pena citar, mas qual é a sua opinião no que diz sentido, no sentido de abrirmos um bocado? Há bocado falou dos Emirados Árabes Unidos, que também tem uma penetração em Angola, por exemplo. Qual é a sua opinião, genuinamente? Eu sou da opinião que devemos explorar outras parcerias. É que o conhecimento está aí, a experiência está aí, a capacidade, não é, de executar existe,
de outros países, de outras geografias. E, aliás, e há bons exemplos regionais até. Sim, e há bons exemplos regionais. Não tem que ser a Europa, né? Temos é que encontrar uma fórmula que funcione. Temos é que procurar encontrar uma fórmula que funcione. Mas volto a dizer, nós temos que olhar primeiro para nós, para dentro. Quiçá algumas, eu acredito que devem, portanto, existem tentativas feitas de outras abordagens em outras geografias, mas que também possam não ter funcionado. Porquê? Porque os modelos que foram apresentados são modelos onde a Angola ia dar mais do que receber. E se é para nos prejudicarmos, aí eu sou plenamente de acordo que não devemos fazer. Não devemos fazer. Agora, que devemos explorar outras geografias e devemos explorar outros parceiros, com certeza. Com certeza. E acredito que estejamos a fazer. Acredito que estejamos a fazer. Não é? É a altura de começarmos a pensar noutras soluções. Sim, né? o setor privado está a fazer isso e acredito, tenho plena... atrevo-me a dizer que quem nos governa também está a fazer. Muito bem. Tecnologia. Até que ponto é que é um setor que os nossos empresários devem começar a apontar ou começar a pensar com alguma profundidade? É um setor importantíssimo, principalmente no mundo globalizado em que vivemos hoje. Não é? Nós, através de um device, conseguimos hoje, desde transicionar lápis ao obtermos um crédito, um financiamento, um crédito de habitação. Investir na bolsa? Ou investir na bolsa, ou o que fosse. Em tempos falava eu com uma pessoa que tinha acabado de sair da Harvard Business School, onde um dos alunos que estava com ele na sala era o CEO, portanto, de uma seguradora no Canadá, em que, através de um aplicativo, portanto, o Erlander subscreve ao serviço deles, portanto, escolhe o produto que precisa da seguradora. E se existe, portanto, há um sinistro, o Orlander, a partir desse aplicativo, consegue fazer tudo. E ele deu-me um exemplo de seguro automóvel, em que o indivíduo teve um acidente, ele pegou, tirou uma fotografia, quando mandou essa fotografia, quando fez o upload da fotografia, em menos de 5 minutos tinha uma chamada da polícia para perceberem em que local é que estavam, se havia necessidade de lhe mandarem uma ambulância, se havia necessidade de reboque, e se houvesse necessidade de reboque, ele tinha uma cotação de 3 empresas para lhe fazerem o reboque, e depois tinha uma cotação, dependendo do pacote que ele tem, do carro de aluguel, que lhe era levado ao ponto onde ele está para ele sair. E o que é que lhe permitia fazer isso? O avanço tecnológico. Né? Portanto, a tecnologia, no meu entender, é necessária. Okay? Com tecnologia traz inovação, traz eficiência, portanto, rapidez, exatamente, não é? E também cria-se transparência no procedimento, portanto, das coisas e processamento. Que é bom. Aliás, já há alguns países africanos, agora não consigo precisar qual é o país, em que as vendedoras ambulantes já têm um aplicativo. Sim. Em que se pode pagar por via do telefone ou do telemóvel. Já não há necessidade de se pegar em dinheiro físico, digamos assim, né? Que acaba por ser muito útil, não é? Eu, há coisa de 8 anos, tinha um projeto que permitiria a uma vendedora ambulante vender ao Erlander o seu produto e não haver uma transação em física.
Exatamente, é moeda física. E o que é que aconteceu? Morreu o projeto. Morreu, não estávamos preparados. Ok. Bem, Isto foi há 8 anos. 8 anos. Então, e ainda agora melhor preparado, se calhar é um projeto que pode renascer, não? Com certeza. Uma ideia que pode ser muito inovadora. Estão ali alguns implementados, né? Já estão implementados, não é? Muito bem, muito bem. E a questão também relacionada com isto é a questão da bancarização. Acho que é este o termo, não é? Porque Exatamente. é necessário que as pessoas. Bancarização. Ainda vemos muitas pessoas nas filas dos bancos para levantarem valores. Então, quando é a altura dos salários, é uma enchente muito grande, o que causa vários transtornos, não só do ponto de vista da morosidade, mas como também do perigo que é, né? A pessoa até ter que estar a andar com somas avultadas de dinheiro, né? E falando em tecnologia relativamente à banca, isso também é uma forma de optimização de custos, né? O desenvolvimento tecnológico neste setor específico, o que é que permite? Permite com que os bancos também façam a redução dos seus custos operacionais, porque já não há necessidade de haver tanto balcão. Okay? Balcão físico, não há necessidade para tal. E os modelos estão aí e funcionam. E Angola tem condições para o fazer. Mas aí voltaríamos à literacia financeira e à literacia digital, não é? Informática. Passa por aí. Os bancos podem implementar e, de forma faseada, transitar para esse processo. para esse processo. Bom, nós estamos quase no fim da nossa conversa, mas eu quero lhe perguntar mais duas questões que estão relacionadas também com economia e com finanças. Saber qual é a sua opinião sobre o setor imobiliário angolano, não é? Sabemos que há 15 anos, altura do boom petrolífero, esse setor era um setor que estava em grande ascensão, explosão, mas que hoje em dia, e muito por conta das questões bancárias, pessoas conseguiram créditos de imóveis que tinham um valor na altura, mas que agora hoje em dia não representam o mesmo valor, e são pessoas que têm a corda no pescoço, digamos assim, né? Como é que isso se pode mitigar, na sua opinião? Como é que isso se pode mitigar? É assim, na minha opinião, devemos fazer o seguinte exercício. Perceber que há uns anos, com a era portanto, O boom petrolífero. do bom petrolífero, onde a procura do setor, não é? Portanto, era tão apetitivo em que as condições de contratação era uma coisa nunca vista. E as taxas de retorno ao investimento para quem investiu na altura, não é? Eram taxas muito atrativas, que não existiam em nenhuma parte do mundo. Ou, atrevo-me a dizer, em quase nenhuma parte do mundo. O que é que isso fez? Isso fez com que quem foi pioneiro e conseguiu fazer e fazer bem, conseguiu fazer os investimentos e obter o retorno nos seus investimentos, e hoje consegue, portanto, praticar os preços atuais do mercado. Agora, aqueles que fizeram, não é? Tendo em conta as taxas de juro aplicadas, não é, para estes financiamentos, hoje, Também naquela altura a oferta não era assim tão grande. Exato. E não faltam condomínios em Luanda e casas, né? E também os salários também não acompanharam. Houve essa as pessoas perderam o poder desvalorização, né? O indivíduo que ganhava 10 milhões de kwanzas naquela altura ganhava muito dinheiro. Exatamente, as pessoas perderam o poder de compra. 10 milhões de kwanzas não, 1 milhão, que se respondia a 10 mil dólares. 10 mil mais ou menos. dólares, exato. E 1 milhão são 1000, né? Ou são 900. Portanto, isto diz-nos tudo. Nós hoje, as pessoas perderam o poder de compra, e é algo que devemos também ter em conta. Que se as pessoas perdem o poder de compra, não conseguem ir ao mercado. Claro. Temos o que a gente vê hoje. Imóveis a degradarem, condomínios fechados. Exatamente. E para quem investiu, tem o custo de manutenção
para que eles não se vão degradando, tem que se repensar. Tem que se pensar e quiçá encontrar-se aí, mais uma vez digo, uma fórmula que funcione. Ir à procura de estímulos do Estado. Não passa por aí. Não. É a ideia do Estado crescedor. Não, sim. E nós não nos podemos. É óbvio que as pessoas sentem-se frustradas, né? Mas não podemos estar a atribuir culpas a quem não deve, né? Ou a quem não devemos. Não é responsabilidade do Estado. Você, na altura em que as petrolíferas queriam, fez tudo muito bem. Agora já não há mais. E qual seria a solução? Uma das possíveis soluções. Uma das possíveis soluções. Rendas resolúveis. Uma das possíveis soluções é rendas resolúveis ou encontrar um equilíbrio em termos daquilo que é a capacidade de compra, o poder de compra de quem está interessado, de quem procura. Temos que ter em consideração também que o Estado, dentro daquilo que foi o Programa da Reconstrução Nacional, construiu as centralidades. São casas de qualidade a um preço razoável. Temos de garantir que todo mundo tenha acesso a elas. Eu sei que no próximo ano estará de malas feitas para regressar a Angola. Vai de coração cheio? Vou de coração cheio. O que é que leva na bagagem? Olha, o que é que eu levo na bagagem? Eu me levo comigo prosperidade, portanto, uma vontade, não diria excessiva, mas uma vontade de trabalhar, de contribuir, não é? Eu passei por um desafio pessoal, portanto, há 2 anos, é de domínio público, portanto, eu tive um câncer, felizmente estou em remissão e isso permitiu com que eu, portanto, percebesse que não só que tenho aqui uma responsabilidade, não é, acrescida, mas também que abrisse os meus horizontes para aquilo que eu quero fazer, portanto, daqui para frente. E o que eu quero fazer daqui para frente é contribuir, tanto para o desenvolvimento do meu país, partilhar aquilo que é o meu saber, com base nas ferramentas que adquiri ao longo dos anos em que estou na vida empresarial. Portanto, a minha primeira empresa constituí no ano 2000, portanto, estamos em 2026 quase, não é? Estamos a falar em números redondos, 20 anos mínimo de experiência, desde experiências boas às más. E não gosto muito, não acho que sou eu quem deve falar das minhas capacidades, daquilo que eu sou capaz de fazer, mas o meu trabalho, portanto, vai ditar, não é, aquilo que sou e como posso ser visto. Mas para resumir, quero lhe dizer, Erlander, que vou com ganas de viver. Muito bem. E fazer acontecer, trabalhar. É o que eu quero. É o que eu gosto de fazer. Muito bem. E desde já, muito obrigado pelo seu testemunho, porque de facto o processo de saúde que passou é muito difícil e para muitos inimaginável. E ter essa coragem e esta vontade de viver é algo que nós devemos abraçar com toda a profundidade. E ainda bem que correu tudo bem. E desde já agradecer-lhe então por esta 1h e 20 minutos aqui tivemos a conversar sobre vários assuntos sobre o nosso país. E mais uma vez reforço aqui então o nosso agradecimento por ter aceitado o nosso convite. E foi um prazer muito grande e espero então voltar a estar consigo numa breve oportunidade. Obrigado eu e espero também estar convosco. For oportuno. Приятно немой. Vai, brate. Ok, muito obrigado. Você não é bonito.
Obrigado. Meus caros, muito obrigado pela vossa atenção e por estarem deste lado. Foi uma conversa muito interessante. Sintam-se abraçados. Desejo também um santo e feliz Natal e que o ano 2026 seja um ano próspero, um ano bom para todos nós. Desejo muita saúde, um forte abraço e até a próxima. Um próspero 2026 a todos, um forte abraço e até uma próxima. Até a próxima.